Fala, torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Dia de rir de todos os rivais, dia de rir de todos os secadores e imprensa que secou muito o Palmeiras e que já desacreditou do nosso Verdão, e que o Palmeiras foi lá, deu a volta por cima, tá na final. E algumas notícias aí, algumas falas e uma coisa que eu percebi do Veiga, entre Veiga e Abel Ferreira, que eu vou compartilhar com vocês aqui, não sei se todos perceberam, e outras coisas da classificação de ontem do Palmeiras contra a LDU. Começando, galera, sobre o Abel Ferreira e o Rafael Veiga, não sei se vocês repararam, ontem fui dormir 3 da manhã e reparei nisso, e a ordem cronológica das coisas para vocês relembrarem é a seguinte: depois do jogo LDU e Palmeiras lá em Quito, na coletiva o Abel estava bem abatido. O jornalista o jornalista equatoriano, né, perguntou em espanhol pro Abel Ferreira sobre o desencaixe de marcação no primeiro tempo e tal, e o Abel Ferreira respondeu da seguinte maneira: que ele não conseguiu ajudar os jogadores, que o Palmeiras fez um jogo ruim, né? Naquela altura ele estava muito abatido, e ele fala o seguinte naquela coletiva, o deslize, né, digamos assim, que no lance dos gols a marcação não estava encaixada porque era combinado antes para o Rafael Veiga marcar o meia esquerda e o Aníbal Moreno e o Emiliano Martínez acompanhar o outro jogador. Então, ou seja, na coletiva ele deixou escapar mais ou menos nesse tom: cara, a gente fez uma péssima partida, né? Desencaixe de marcação, na hora do gol o Veiga era para acompanhar um Martínez outro, acabamos subindo a marca. Ou seja, ele basicamente disse assim: o Veiga fez o contrário do que eu pedi e o Emiliano Martínez fez o contrário do que eu pedi. Tanto que eles foram substituídos, né? Eles foram substituídos logo no intervalo, né? E isso provavelmente, não que o Veiga brigou com o Abel nem nada, não tem nada disso, e nem tem informação disso também. Foi uma coisa que eu reparei, que o Palmeiras tomou uma tamancada daquela de 3-0 e na coletiva em algum momento você solta assim que, pô, o cara deixou de acompanhar ali. Eu acho que o jogador fica um pouco ali tipo, pô, cara, eu vou dar a resposta. Até mesmo porque, vamos pegar de exemplo o Aníbal Moreno, né? O Aníbal Moreno, quando falhou contra o Corinthians lá, o Abel Ferreira não falou nada na coletiva. E nessa coletiva o Abel Ferreira acabou, nada demais também, nada de, ai meu Deus, que grave, nada disso. Mas ele acabou falando. E eu acho que isso deixou o Veiga muito... E eu acho que, na verdade, eu acho isso bom às vezes, cara. Às vezes é um tiro que sai ruim, mas às vezes dá certo. Por quê? Porque isso, o jogador que tem brilho, ele tem duas opções: ou ele vai se abater e ficar assim, pô, esse treinador, pô, pelo amor de Deus, praticamente me entregou aí na coletiva, disse que eu não acompanhei. Ou ele vai pegar aquilo e vai pôr de motivação e assim, se eu entrar eu vou calar a boca dele. E foi exatamente o que aconteceu. Porque isso acontece muito, gente. Jogador, cada um tem suas características. Alguns se abatem, outros transformam isso em motivação. E foi o que o Rafael Veiga fez. O Rafael Veiga entrou, pode ver, ele entra e ele já vai para bater a falta. O Andrés Pereira tava na bola, ajeitando a bola, ele praticamente fez assim: não, Andrés, eu vou bater, deixa que eu chuto. E bateu bem. Dali, antes, se vocês repararem, antes da bola chegar no gol, ele já tava saindo correndo ou para comemorar ou para bater o escanteio. E já saiu, bateu o escanteio e logo depois, né, fez o gol. Um gol que começou com ele, um lançamento mágico de primeira, coisa de jogador muito bom, muito técnico, que vê tudo na frente. Você viu? A hora que deram a bola para ele nem olhou pro Vitor Roque, já deu na medida pro Vitor Roque, já veio lá de trás, levantando a mão, acenando, e fez o gol, chamou a responsa, bateu o pênalti. O que me chamou a atenção foi depois que ele estava dando a entrevista ainda no campo, o Abel Ferreira interrompeu a entrevista dele para dar um abraço. Você vê que o abraço do Abel Ferreira é mais caloroso e do Veiga é mais uma expressão mais séria, assim. E não é que eles estão rachados nem nada, mas isso acontece muito no futebol. Quem acha que futebol, o treinador e os jogadores têm uma relação mágica o tempo inteiro, não entende nada de futebol. É óbvio que ali dentro do elenco, eu acho que o Abel tem o controle total dos jogadores, mas é óbvio que em algum momento eles ficam chateados com o Abel e ficam putos mesmo com o Abel. E posso te falar, normal, como é que o cara vai acertar com todo mundo? O cara tem 30 jogadores, todo mundo querendo jogar, todo mundo querendo ser titular. Você acha que em alguns momentos, os jogadores não vão ficar putos com o Abel Ferreira? Com certeza, cara. E eu acho sim que naquele abraço o Rafael Veiga tá bem puto com
com o Abel Ferreira, mas bem puto mesmo. Tanto que o Abel Ferreira fez questão de na coletiva falar que ama o Veiga, que o Veiga tem razão de estar, né, assim, chateado com ele, né, por conta acho que questão do último jogo. E ele praticamente revelou, né, que o Rafael Veiga ficou puto. Eu juntei todas essas coisas e dá pra ver que o Rafael Veiga realmente estava por aqui com o Abel Ferreira e que no final isso até serviu de motivação para ele fazer o grande jogo que fez. E galera, sobre o Thiago Nunes, disse que piso de plástico. É o que resta dizer para esse treinadorzinho que para mim muito arrogantinho também, muito cheio de coisa. Na época que estava no Corinthians também gostava de dar umas entrevistas atravessadas e choro de perdedor, né? Ah, então quer dizer que é gramado de plástico, né? Mas lá na altitude ele não vem na coletiva, ele não é homem de falar assim, nós ganhamos de 3-0, mas também, né, gente, a altitude pesa demais e por isso a gente enfiou 3 no Palmeiras. Não, aí ele quer, aí ele não fala, mas quando é o sintético, o gramado de plástico, como ele se referiu, aí ele quer chorar. E a última, galera, sobre o Vitor Roque suspenso, né, cara, essa notícia, infelizmente, para os torcedores rivais é mentira. O Vitor Roque não está suspenso coisa nenhuma. Os únicos que estavam pendurados era o Everton. O Everton estava pendurado. E o Everton não jogou ontem, então ele não poderia tomar cartão. Então o Palmeiras vai completo para a final. Infelizmente essa notícia aí para vocês, secadores, não é verdade. Galera, comente aí o que você acha se vocês perceberam essa questão do Abel Ferreira e do Rafael Veiga. E que o futebol é assim mesmo, tem conflito e tem desavenças mesmo se não for isso, não é futebol. Galera, volto ainda hoje com mais vídeos do Verdão. Valeu!